Fala, meu povo, tudo certo? Hoje eu vou fazer um unboxing só de compra da Shopee. Pois é, né? Vocês gostaram desse negócio? Deixa eu guardar um negócio aqui que esqueci em cima da mesa. Então agora minha mesa aqui tá liberada. E aqui ao meu lado eu tenho todas as caixas que eu comprei só na Shopee. Shopee, Mercado Livre, né? Uns presentes, enfim, algumas coisas. Mas a maioria desses livros usados aqui foram comprados na Shopee, tá? Tem alguma coisa do Sebo do Messias também, que eu tenho comprado bastante coisa com eles. Enfim, algumas coisas, algumas obras ali foram aparecendo, até muitas sugestões do grupo de WhatsApp e Telegram que tem aparecido ali. Se vocês não fazem parte dos grupos, os links estão aqui embaixo, tá? Assim como os links da Amazon também, que geram comissão, parece que eu vos falo. Alguns desses livros aqui vão estar esgotados, tá? Então a gente vai conversando, e se eu tiver os endereços dos sebos que foram colocados aqui, eu vou colocar na descrição, tá? Para vocês pesquisarem isso aqui. Mas também tem o link da Shopee, que comprando através desse link, você gera comissões para o canal, ok? A gente vou abrindo as caixas que a gente vai conversando, porque vai dar 1 hora de vídeo isso aqui, né? Então você sabe como é que é, né? Vou abrindo e vou viajando. Eu não faço ideia, eu não abri as caixas, tá? As notinhas que estão, eu nem prestei atenção, porque vocês podem ver, ó, elas estão todas assim, ó. Então os pacotes da Shopee normalmente vêm assim, parece um saco de lixo. E aí aqui tem, ó, você lembra disso? Deve ser o nome do sebo de São Paulo, por exemplo, que eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, a data de entrega estava pro dia 7/10 desse ano, tá? Então tem coisas que eu vim acumulando, né, pra fazer um unboxing só, porque você sabe que o meu modo operante é esse, né? Não gravo 50 vídeos, gravo uns grandes, aí eu vou soltando aí pra vocês, certo? E aqui, se eu não me engano, eu tenho 2 presentes também, um da Mariana e um da Angel também, que mandou pra mim. Mas aí a gente vai abrindo e vamos conversando, certo? Se inscreva no canal, né? E o momento like é agora, tá? De novo, é um vídeo de unboxing, cara. Eu já falei isso outras vezes, né? O vídeo de unboxing não tem muita frescura, né? Eu não falo o último vídeo que o pessoal andou me incomodando ali por causa dos livros, mas enfim. Mas vamos lá, vamos abrindo, então a gente vai conversando, certo? Aqui embaixo também tem os canais parceiros, e vocês podem olhar os canais aqui na descrição, quem são, e também tem o projeto de lives com o Endro, tá? Cada 15 dias. Tá? Aqui nós vamos ver. O interessante disso aqui é o seguinte, né? Antes de eu abrir o primeiro pacote, como vocês vão perceber, os livros da Shopee são livros usados, na grande maioria deles, né? Então, como eu não sei o estado do livro, eu joguei na sorte. Vamos ver se eu vou ter azar em algum desses livros aqui. Eu acredito que não, tá? Mas vamos ver aqui então. Aqui a gente tem o primeiro livro. Eu vou guardar os pacotes até para poder ter o nome do povo, né? Depois eu vou procurar no site da Shopee, no aplicativo da Shopee se tem isso. Então vamos ver qual é que é o primeiro aqui que a gente tem. Bem embalado, tá, cara. Aqui, ó. Ó, o primeiro livro aqui, ó. Esse aqui vai ser difícil de ter, tá? O pessoal fica puto comigo que agora as listas vão aumentar exponencialmente, tá? Esse livro aqui, ó, A Paixão do Dr. Christian, tá? É da Colin McGulloch, que é a mesma que escreveu Os Pássaros Feridos, que eu já mostrei pra vocês, tá? Ela tem essa lombada aqui, então ela tem essa contracapa aqui na frente, ó. E daí ela se transforma nessa coleção aqui do Círculo do Livro, né? E aí essas coleções aqui, elas tendem a não ter sinopse, não ter nada, né? É só a diagramação desse aqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, no vídeo, passando a sinopse, tá? Do que é o livro e por que ele me chamou tanta atenção. Essa capinha aqui veio bem velhinha, né? Ela tá rasgadinha ali, mas é só passar uma fita, tá? Mas ela veio bem... Eu achei interessante isso aqui. E me chamou, obviamente, o nome da... O que me chamou a atenção foi o nome da autora, tá? E aí eu entrei para ver a sinopse. Então, normalmente, quando eu tô dentro da Shopee viajando ali, vendo o que dá, o que não tem, o que tem, o que não tem, eu dou aquela conferida na sinopse quando me chama muita atenção. E esse aqui me chamou a atenção. Essa sinopse que tá aqui embaixo que vocês estão lendo, né? Explica o porquê. Eu não vou dizer aqui, até porque eu não gravei esse texto, né? Tá sendo no improviso. Então, para vocês terem uma ideia do que é, tá? Gostei disso aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece. Eu achei muito interessante essa sinopse. Ó, falando em presente aqui, eu tenho da Mariana Sanches. Mariana faz parte do grupo de WhatsApp, tá? E a Mariana é a mestre da Shopee, cara. Se tu diz, não achei o link, miraculosamente ela esfrega o link na tua cara. Impressionante como ela consegue achar os links e mandar nos grupos, tá? Então, nós temos um pacote que ela mandou pra mim e aqui ela mandou 2 livros. Aí, ó, a Mariana, vamos ver o que ela achou de fantástico pra mandar pra mim aqui. Depois esse lixo vai ficar aí no canto. Vamos lá.
Bem embalado vem, né, Mariana? Deus do céu. Oi. Quer ver me cortar com esse negócio aqui, né? Ai, vamos lá. Aqui, a gente corta aqui também. O que essa mulher mandou pra mim, cara? Olha aí, ó. Vamos lá. O primeiro livro foi esse aqui, ó. Eu, Claudius, Imperador, de Robert Henry Graves. Cara, eu não conheço isso aqui. Não sei do que se trata, vou deixar a sinopse aqui embaixo também. Da autobiografia de Tibérius Claudius, imperador dos romanos, nascido em 10 a.C. e envenenado e deificado em 54 AD. Vamos ver aqui. Ó, é essa uma história que foi objeto de toda a sorte de falsas interpretações, não somente por parte dos contemporâneos, mas também pelas gerações imediatas. Tanto assim que todas as passagens de maior importância estão envolvidas em dúvidas e obscuridades, de modo que, enquanto uns tomam por fatos verdadeiros as lendas mais inconsistentes, outros transformam os fatos em falsidades. O Brasil, né, cara? Em ambas as interpretações são, por sua vez, exageradas pelos pósteros do Círculo do Livro também. Cara, que bacana isso aqui, cara. A diagramação do Círculo do Livro. Eu, aos poucos, vou completando a coleção que o Círculo do Livro lançou, né? Ah, olha aqui, ó. Mas que safadinha. Esse cara aqui, ó, o Martin Cruz Smith, foi o cara que escreveu Park Gorky. E o Park Gorky tem várias continuações. E aí ela viu que eu estava atrás desse Park Gorky, né, que eu já tinha pego o Park Gorky, estava atrás das continuações, ela mandou um outro do mesmo autor, que é Havana. O que diz o Havana? O corpo apareceu boiando na Baía de Havana na manhã em que Arkady Renko chegou de Moscou. Um dia antes tinha recebido uma mensagem da embaixada russa em Cuba pedindo que fosse lá imediatamente, pois seu amigo Pribluda tinha desaparecido. Os cubanos insistiam que aquele cadáver encontrado nas águas era de Pribluda, mas Arkady não parecia convencido disso. Quando a morte do russo sucederam-se outros assassinatos que a polícia local não deseja solucionar. Arkady decide investigar. Sem falar espanhol em um país estrangeiro, o cara fala russo, né? De onde os russos tinham partido após o fim da guerra, ele se embrenha pelo submundo de Havana, uma cidade decadente que entrou para o roteiro do turismo sexual e onde empresários americanos circulavam ostensivamente, inspecionando seus investimentos muitas vezes obscuros. Se eu não me engano, isso aqui faz parte de uma das continuações, porque o Arkady Renko é o investigador do Park Gorky e ele faz parte desse contexto, ele faz parte dessa continuação. Bom, muito bacana a edição da Record, e a diagramação também. Esse aqui tem quantas páginas? 390 páginas. Aí é que tá, eu consegui o Park Gorky, eu tenho mais um que tá vindo, eu acho que tem um no meio ali dessa trilogia, que se não me engano são 7 livros. Eu vou deixar aqui embaixo algumas informações para você, né, não errar muito. Mas esse do Park Gorky, ele tem várias continuações. Mas as continuações não são ligadas ao Park Gorky, porque o Park Gorky é o grande sucesso do Martin Cruz Smith. Ele finalizou aquela novela e aí depois ele seguiu com o investigador. É mais ou menos o que acontece com o John Nesmond, né? E o Harry Hole. Assim, ele vem seguindo, tu não precisa ler em ordem, mas ainda assim, nesse contexto, né, tem uma certa linha narrativa que é traçada no primeiro e aí ele vem seguindo. A Havana deve fazer uma parte dessa porque o investigador é o mesmo. Mário, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Valeu mesmo, adorei os livros. Com certeza vou entrar na lista de leitura. Aqui nós temos um aqui que é de quem? Sebo Livro Aberto, de São Paulo também, tá? Vamos ver o que é que tem aqui, né? Então vamos lá, vamos abrir. Eu acho legal esse negócio da Shopee, cara, porque ele abriu uma brecha para os sebos que o estante virtual fechou, né? O estante virtual foi comprado pelo Magazine Luiza e passou a controlar aquele negócio. Só que o sistema deles de entrega, os livros até não são caros, mas o sistema de entrega da estante virtual virou uma bosta, porque eles cobram muito caro o envio dos livros. E aí tu consegue mandar que nem o da Shopee, por exemplo, mas que inferno, cara. O da Shopee tu consegue mandar, pega cupons de desconto e manda ele sem muito problema e fica de graça. Esse aqui é aquele. Bom, então vamos lá. Esse aqui é uma série de livros que conta a história do Egito, tá? E eu já vinha atrás desse aqui, tá? Aí eu fui atrás na Shopee, preço baratíssimo, cara, R$8, R$9 cada livro. Olha a qualidade, olha o cuidado que os caras fazem pra me mandar o negócio, tá? Então, esse aqui, eu não sei dizer qual deles que é, tá? Não, esse aqui é o volume 3, tá? Os outros estão aqui também no meio.
Esses aqui eu lembro que eu comprei. Então, aqui é o Ramsés, a Batalha de Kadesh. Esse aqui é o volume 3, tá? São 4 volumes. 4 não, 5. Então aqui a gente tem o volume 3, tá? O primeiro seria o Filho da Luz, que tá aqui, ó. Volumes publicados. Filho da Luz, segundo, o Tempo de Milhões de Anos. O terceiro, esse aqui, a Batalha de Kadesh. O quarto é a Dama de Abu Simbel. E o quinto, Sob a Cássia do Ocidente, tá? O que diz isso aqui, ó? O épico monumental, publicado em 25 países e mais de 5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Ao recriar a grandiosidade dos mistérios dos tempos antigos, Christian Jacques retrata, como nunca fez antes, o magnífico faraó Ramsés, cujo reinado se encontra talhado em esculturas colossais. Pertence à dinastia a 19ª dinastia do Egito Antigo. Ramsés soube cultivar a sabedoria, a justiça, a beleza e a prosperidade. Abençoado por Sete e amado pelo povo, ele reinou por mais de 60 anos às margens do Nilo, a terra do misticismo e dos encantamentos. Nesse terceiro volume da série, Ramsés terá que vencer 2 inimigos poderosos, o implacável exército hitita e o efeito da magia que está tirando impiedosamente a vida da esposa real. Em desespero, Ramsés apelará aos céus, mas seu pai celestial responderá a este apelo. Berta Brasil, legal essa diagramação. Então esse aqui é o volume 3, tá? Dessa série. Foi muito bem recomendado isso aqui, cara. Eu gostei das capas também, achei muito bonitas as capas. Então, ao sebo Livro Aberto, parabéns pelo envio, tá? Aqui eu tenho mais um. Esse aqui veio pelo Marketplace da Amazon, cara. O nome do cara é Diego, que vendeu esse aqui. Esse aqui, acho que quem me deu a dica inclusive foi o Diego, cara. Do Biblioteca Bruta. Tava baratíssimo esse livro, deixa eu ver. É esse aí mesmo. Esse aqui, acho que ele tava 12 ou 15 reais. É do Mo Rider o nome, Tóquio, que é da Record também esse aqui. Que coisa séria, ó. Cinza parecia provar que não está louca. Precisa encontrar o filme que dará sentido à sua vida e a todos os seus temores, mas a sua busca a colocará diante de um horror muito maior do que poderia imaginar. Fascinante, aterrorizante, escrito com intensidade e poesia. O que é isso aqui? Tóquio 1990, uma jovem inglesa chega à cidade disposta a desvendar um enigma que liga sua vida a um dos momentos mais aterradores da rivalidade entre Japão e China. Ela quer provar que não está louca e que, ao contrário do que se afirmam os médicos e os próprios pais, realmente leu um livro de capa laranja sobre a tortura que os japoneses praticavam no infame massacre de Nanquim, em 1937, e que a inspirou, décadas depois, a cometer um ato bárbaro. Caramba, não vou nem ler mais, cara. Olha aí, cara, que bacana isso aqui. Vou ser bem sincero, peguei sem saber o que era, tá? E gostei da premissa. O Diegão deu a dica e aí eu me atirei. Então vamos ver do que se trata isso aqui, cara. Gostei. Você passa um cenário interessante. Vou botar de lado aqui para poder botar os outros aqui do lado. Então esse aí veio pelo Marketplace da Amazon, tá? Aqui nós temos o Tá Valendo, que é um sebo de São Paulo também, tá? Vamos ver o que nós temos aqui. Daí o que eu pesquiso, procuro. Ó, esse aqui é outro do Ramsés. Vamos ver como é que foi o estado do livro. Também tá ok. Muito ok. Esse aqui é o volume 4, então. Ó. A Dama de Abu Simbel. Tá aí, ó. O que diz ele, ó? Vamos ver aqui embaixo, ó. Vamos direto para a parte, porque o texto em cima é igual, tá? Então ele diz o seguinte: nesse quarto volume da série, a Dama de Abu Simbel, Ramsés terá que enfrentar 2 ameaças perigosas. Moisés retornará ao Egito para exigir de Ramsés autorização para o êxodo hebreu, e Ofir atingirá em sua magia maléfica o primogênito de Ramsés. Conseguirá a magia de Nefartari, a Dama de Abu Simbel, proteger o Filho da Luz? Ó, excelente, cara. Então, esse aqui então é o volume 4. Ó. Cara, não tem nada de errado. E ainda veio um marca-página. Alimentação e espiritismo. Mensagens subliminares aparecem nos livros. Ó. Aqui nós temos. Ó, o volume 3 e o volume 4 ficariam assim. Tá? Vamos esperar que os outros vão estar aqui também. Tá? Fiquem tranquilos, eu peguei os 5 já. Pra não ficar correndo atrás que nem um idiota. Esse aqui, se eu não me engano, é o Sebo do Messias. Deixa eu ver. Livraria Messias Sebo, é isso aí. Esse aqui é Sebo do Messias. O Sebo do Messias eu compro só online, tá? Obviamente. E daí tu compra direto pelo site. O envio dos custos, né? Os custos de envio não são muito caros, tá? Tranquilamente dá pra você pegar os livros por ele lá.
E aí ali ele tem, cara, ele tem muita coisa lá, mas muita coisa. Na verdade todos têm, né? Mas eu optei por pegar esses aqui porque assim, o Gutierrez, que faz parte do grupo de WhatsApp, também vai lá pessoalmente, né? Enfim, e aí ele acabou pegando esse aqui, dando a dica também, porque ele conseguiu lá o Asdrubal para mim, e eu já tinha conseguido os outros dois, o Amilcar e o Aníbal. Então aqui eu quero ver o que eu tenho aqui. Ah, esse aqui foi uma das primeiras compras que eu fiz, e que eu realmente não abri, cara. Ah, vamos lá. É o terceiro da... Como é que é o nome disso aqui? Do Carbono Alterado, tá? Seria o Fúrias Desesperadas, tá? Que é que eu não vou ler nada. Mas aqui, a primeira frase da Entertainment Weekly. Um Quentin Tarantino futurista encontra Thomas Merton, tá? Que aqui ele vai dar uma continuidade ao livro, tá? Ó, vocês podem ver. R$20 eu paguei nesse aqui. Ele tá... Cara, faz muito tempo que ele tá uns 60, 70 na Amazon. É impressionante. Ó, diagramação dele, da Berta Brasil, e ele tem 590 páginas, mais ou menos, tá? É excelente esse aqui, e vai completar minha trilogia lá, que ela estava em aberto, então, tá? E o outro, ó, aqui eu tenho a notinha, vamos lá. Eu paguei R$16 no Fúria Desesperadas, e nesse aqui, ó, em Delfonso Falcones, que é o mesmo que escreveu a Catedral Del Mar, que eu já mostrei para vocês. Deixa eu ver se tiver a mão aqui, eu vou mostrar. Ele tá aqui atrás, ó. O Ildefonso Falcone escreveu outros livros que eu tenho aqui também. Ó. Ele escreveu esse aqui, A Rainha Descalça, tá? E ele escreveu esse aqui, então, que é o que eu mais quero ler, que é a Catedral Del Mar, porque eu vi a série, tá? E esse, A Mão de Fátima, tá? Na opulenta Córdova, da segunda metade do século XVI, um jovem mourisco dividido entre duas culturas e dois amores inicia uma luta sem quartel pelos direitos do seu povo, pela tolerância religiosa e pela convivência dos muçulmanos e cristãos. Ele fala, em 1568, nos vales das montanhas das Alpujarras, rebenta o clamor da rebelião. Fartos das injustiças, opressão e humilhações, os mouriscos lutam contra os cristãos, numa correlação de forças desigual, que só pode redundar na derrota e sublevação e na consequente dispersão dos revoltos por todo o reino de Castela. Entre os sublevados encontra-se o jovem Hernando, filho de uma mourisca e de um sacerdote que a violou. Hernando é rejeitado tanto pelos mouriscos quanto pela sua origem, quanto pelos cristãos por sua causa e costume de sua família. Não vou falar mais porque é um épico, né? Ó, é um novelão da Rocco, tá? Quantas páginas tem essa porra, cara? Eu uso 760 páginas. Então, eu não entendo por que a Rocco não lançou mais esse cara, porque tem mais um no meio, se eu não me engano, tá? Mas eles simplesmente pararam de fazer, tá? Então, as capas, gostei muito das capas dessa edição aqui, tá? A Rocco caprichou nessas aqui. Então, essa aqui vem pra cá. Eu comprei no selo do Messias. O site deles é bem... Isso aqui depois eu guardo. O site deles é bem usual, sabe? Funciona bem, não tranca. Funciona que é uma beleza, tá? Então, dá pra vocês tranquilamente buscarem o selo do Messias, tá? Esse aqui, vamos ver. Iago Marques. Esse aqui foi o presente do Iago, cara. Ah, aí, ó. Tá? Eu tinha comentado com o Iago que eu não tinha mais edição, que eu, né, que eu tinha perdido esse livro aqui e que eu até teria vontade de reler em algum momento da vida. Por mais que, né, tenha algum problema. Então o Iago disse, cara, eu tenho dois. Eu tenho uma edição capa dura e eu tenho um outro que é edição capa mole. Tu quer? Eu disse, não, eu quero. Aí ele mandou pra mim. E nós estamos falando, super bem embalado, cara. Eu sou capricho no negócio, cara. Ó. Estamos falando da edição da Suma do Iluminado Stephen King. Ah, mas o Rodrigo pegou ranço do Stephen King e tá pegando o livro dele. Pois é, cara, mas assim, ó, o Iluminado pra mim, pessoal, tem uma galera que tem um pouco de birra com o Iluminado, né, ou outras situações. Eu já disse isso em outras questões, tá? O Iluminado pra mim, eu me correlacionei com aquela história que o King estava contando em função do alcoolismo do Jack Torrance, tá? Porque eu tive isso na minha família, meu pai teve problema com álcool e tal. Então aquele contexto ali, no momento da leitura do Iluminado, me pegou. Era uma época que eu estava lendo muito King. E eu até tenho vontade de revisitar. O plot sobrenatural desse aqui, ele até... Acho que é muito mais uma alegoria sobre os demônios do Jack do que qualquer outra coisa, tá? O pessoal vai esperando o terror e acaba se encontrando outro, se deparando com outra coisa.
Em alguns momentos desses livros do King, acontece muito. Para mim, aconteceu no Iluminado, aconteceu no Rose Madder, que o plot sobrenatural nem faz tanto sentido. Mas ainda assim é um livro que eu gostei muito, cara. Ele tá entre os meus top 5, certamente, o Iluminado. Eu gostei muito do Iluminado, acho que ele tem uma situação muito boa. E que o próprio o Kubrick fez muito bem. A interpretação do Jack Nicholson é difícil tu te separar as duas coisas, tá? Porque são, na minha percepção, são duas coisas diferentes. A interpretação, o filme do Kubrick é uma coisa e o livro é outra, né? Eu acho que um pouco da confusão que se cria é justamente essa. Tu vai esperando ver o filme e tu não encontra o filme, encontra as pinceladas de algumas coisas que o King escreveu. Mas para mim, o livro tem outro peso. Tem uma gente chata do cacete que fica reclamando desse negócio, mas é que aí é que tá o negócio da literatura, você conseguir se correlacionar com certas situações que vão acontecendo somente a partir da leitura. Então, cara, às vezes funciona para uns, não funciona para outros. Às vezes tu revisita uma obra e tu não gosta, às vezes tu gosta de umas coisas e não gosta. Então, aí vai de cada um, sabe? Assim como tem muita gente que fala que, por exemplo, Frankenstein não é um livro de terror, é um livro de drama. Diversas pessoas já me disseram isso, sabe? Mas ainda assim é um livro que eu quero e vou ler em algum momento, né? Então, tá aí o Iluminado, que foi presente do Iago, de São Nova. Iago, cara, muito obrigado, cara, de coração. Valeu mesmo pelo presente, assim como vou agradecer de novo a Mari por ter enviado os livros aqui, ok? Vamos pro próximo. Então, o próximo livro é do Sebo Cultura Pinheiros, tá? Cara, eu sou só comprador de São Paulo, né? Vou continuar guardando aqui do ladinho aqui pra botar o nome dos sebos aqui, tá? Aí eu vou ver se eu acho os Instagram dele, fazer um trabalho bacana e vou botar o nome dos sebos aí. Acho que vale a pena divulgar. Mas que caceta, cara. Vamos olhar aqui o próximo aqui, então. O que é isso aqui, cara? Ah, esse aqui é o seguinte, ó. Vocês lembram que há um tempo atrás eu fiz um outro vídeo de unboxing que faltava o primeiro volume da série A Ordem dos Sanguíneos, né? Pois então, tá aí ele, ó. Pra vocês terem uma ideia do tempo que eu já tô com esse negócio escondido aqui, tá? Ele conta aqui, um terremoto em Massada, Israel, causa centenas de mortes e revela um templo subterrâneo no coração da montanha. Dentro dele, uma tumba grande guarda o corpo crucificado de uma menina mumificada. 3 pesquisadores são enviados para explorar a descoberta macabra. O sargento Jordan Strone, especialista forense militar, o padre Rum Corzão, clérigo do Vaticano, e a doutora Erin Granger, parente da Hermione, uma arqueóloga brilhante, mas desiludida. Daqui pra frente eu não vou ler mais, tá? Mas tá aí, ó, diagramação excelente da Rocco. Eu gostei muito da capa desse aqui, tá? Ele vai juntar a coleção com os outros, tá? É um pouco fora da minha situação. O James Rollins me chamou a atenção em escrita, tá? Ele tem uma escritora em conjunto que é a Rebecca Cantrell, mas certamente vou ler isso aqui, porque isso aqui ficou muito tempo na minha lista de livros, cara, né, ali pra pegar e tal, e aí eu acabei pegando os dois, porque estavam em promoção. E aí, consequentemente, o primeiro ficou faltando. Aí, cara, não deu outra, né? Acabei pegando igual. Então aí fui pra Shopee e encontrei o brinquedo, né? Aqui a gente tem Desapega que eu quero, o nome do remetente. Vamos ver o que tem aqui. Ó, de novo aqui, ó, a notinha tá aqui, ó. Eu nem desdobrei, cara. O que é isso aqui? Esse aqui é foda. Então esse aqui, na verdade, eu não sei se foi sebo, cara. Mas é do Rio. Vou deixar aqui. Esse aqui foi muito bem recomendado no grupo de WhatsApp. Foi muito bem recomendado. E me chamou muita atenção, cara, porque ele é uma realidade distópica. E eu separei esse justamente por causa disso, cara. Que é o Submissão, que vem da editora Alfaguara, tá? Eu não sei te dizer o preço que eu paguei esse aqui, mas eu sei que eu paguei muito mais barato do que realmente estava na Amazon, tá? Ele diz o seguinte, ó. França 2022. Depois de um segundo turno acirrado, as eleições presidenciais são vencidas por Mohamed Ben Abbès, o candidato da chamada Fraternidade Muçulmana. Carismático e conciliador, Ben Abbès agrupa uma frente democrática ampla. Vocês conhecem esses bordões, né? Frente democrática ampla foi o que mais se escutou em 2018. Vocês conhecem isso aí, né? Mas vamos lá. Mas as mudanças sociais, no início imperceptíveis, aos poucos se tornam dramáticas. Vocês conhecem também. François é um acadêmico solitário e desiludido que espera da vida apenas um pouco de uniformidade. Tomado de surpresa pelo novo regime islâmico, ele se vê obrigado a lidar com uma nova realidade cujas consequências, ao contrário do que ele poderia esperar, não serão necessariamente desastrosas.
Comparado a 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, Submissão é uma sátira precisa e devastadora entre os valores da nossa sociedade e é um dos livros mais impactantes da literatura atual. Vou colocar ele como leitura do ano que vem, cara. Olha aí, ó. A diagramação é bem tranquilo, tá? Eu tô muito curioso para isso aqui, tá? Esse aqui é um dos que foram recomendados, eu fiquei muito curioso, porque eu acho que isso é aquelas, né, realidades distópicas que não estão distantes de acontecer, né? E aí quando tu começa a olhar isso, tu percebe, cara, a gente tá muito na bosta, né? Mas enfim, a gente vai indo, né? Vamos lá. Próximo é o Andra Shop, comércio distribuidor de livros e produtos. Esse aqui de São Paulo também. Vamos mudar para São Paulo, pode pagar frete. Ai, ai, ai. Caceta, cara. O que tem aqui? Aham. Mas capaz que não, né, cara? Capaz que não. Olha o que eu consegui, ó. Quase completandinho já a minha coleção. Faltava esse aqui, cara. Tava esse... tá aí, ó. Michael Crichton. O que é um assassinato seria uma horrível cirurgia mal conduzida, uma acidental prática errônea na medicina, seria alguém no grande Boston Medical Center violando o juramento de Hipócrates? Ninguém sabe exatamente. Apenas um médico está disposto a abrir caminho num misterioso labirinto de omissões de dados médicos e segredos chocantes para descobrir a verdade. Cara, o Crichton falando mal de médico, já que ele era médico, Deus Deus. Tá louco. Ó. Vamos lá, que tem até a assinatura do cara, é Rodrigo, inclusive, cara. O Dr. John Barry, protagonista de um caso de necessidade, é patologista da cidade de Boston. Um dos seus melhores amigos, Dr. Lee, obstetra, é preso sob acusação de ter procedido a um aborto no qual a paciente morreu. Que ele fazia abortos, a classe sabia. E que ele era seletivo e rigoroso na técnica cirúrgica? Sim. O problema maior, porém, envolve a identidade da bela jovem. Solteira, estudante universitária, era filha de uma das maiores proeminentes famílias da cidade, de um figurão médico, professor e dono do hospital, consagrado em todos os aspectos profissionais e sociais. E a cada um dos trunfos que o seu poder lhe confere para desabar, sistematicamente, sobre o que deverá ser um impiedoso massacre ao Dr. Lee. Caralho, cara. Ai, o Crichton é foda. Olha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Obras de Michael Crichton publicadas pela Rocco. Armadilha Aérea eu tenho, Grande Roubo do Tempo eu tenho, Mundo Perdido eu tenho, Revelação é o assédio sexual eu tenho, Sol Nascente eu tenho, Devoradores de Morte eu tenho, O Enigma de Andrômeda eu tenho, O Homem Terminal eu tenho, Linha do Tempo eu tenho, Os 5 Casos, acho que tá aqui, e o Kong eu tenho. Tá aí, ó. Ah, que beleza, cara. Assim o coração palpita, mas vamos lá, vamos abrir esse aqui. Esse aqui é de quem? Sebo Releituras, tá? Olha o que é isso aqui. Esse aqui é só com papel. Ah, aqui, ó. Que bom. Ah, bom, vamos lá. Esse aqui foi o seguinte, ó. O Felipe, que é o nosso artista que fez aquelas artes para aqueles memes que eu já postei uma vez aqui na comunidade, né? Tipo esse aqui, por exemplo, comentou no grupo de Telegram, né, que ele gostaria que ele até faria uma releitura, né? E aí, cara, eu fui atrás do livro. Olha que eu vi até um bilhetinho, cara. Olha que bacana isso aqui, cara. Oi, Rodrigo, tudo bem? Esperamos que viva aventuras incríveis com esse livro. Obrigado por nos escolher e não deixe de nos seguir e marcar no Instagram e TikTok, Releituras. Olha que legal, cara. Leitura Sebos e de nos avaliar na Shopee. Eu já avaliei, cara, porque o livro veio fantástico. Eu estou falando desse aqui, ó, o Battle Royale do... Ah, meu Deus. Kousum Takami, é isso? Kousum Takami, meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Ó, diagramação é aqui. No grupo de Telegram foi comentado de repente colocar isso aqui para colocar como projeto de leitura, tá? Eu tenho muita curiosidade de ler isso aqui, tá? Qual editora que é isso aqui, cara? Da Editora Globo, tá? Eu tenho muita curiosidade de ler isso aqui. Todo mundo que leu gostou e até o Felipe comentou ainda que ele estaria disposto a fazer uma releitura. Então, né, já que o pessoal botou uma pilha, eu pelo menos peguei ele, que era porque eu não tinha, tá? Paguei baratíssimo, né? E eu vou deixar aqui o bilhetinho do Sebo Releituras, que eu vou marcar o Instagram deles aqui embaixo para que eles possam saber. E eles mandaram também o marcador de página. E, né, vocês sabem o meu mantra. Cara, é muito bonita a capa disso aqui, tá? Isso aqui fica muito bonito. Fica aqui, ó, deu um probleminha aqui no cantinho, mas nada de problema. Isso aqui não é nada, cara. Só tira fora, porque eu não sou fresco. Então, para essas coisas eu não tiro fora. Meu problema é quando tá nas páginas, cara. Mas na capa, né? Ela só tira depois. Depois eu passo uma fitinha, tá tudo resolvido. Muito bonita edição, tá, cara? Tem um alto relevo aí. Battle Royale me interessa ali, cara.
Vamos ver o que é isso aqui. Ah, esse aqui a Angélica mandou pra mim. Então, aqui é a Angel aqui, que ela é minha conterrânea de São Pedro do Sul. Tá? Vamos ver o que ela tem aqui. Ela mandou uma cartinha aqui. Rodrigão. É ótimo encontrar pessoas que amam ler e que nos inspiram a querer conhecer novas histórias. Espero que esse livro te agrade mais do que me agradou e que seja uma ótima releitura. Uma ótima leitura. Abraço e beijo, Angélica. Ah, olha aí, cara. Claro que isso aqui vai me agradar. Eu sou fofoqueiro. Isso aqui é o seguinte, ó. A Angélica, então, que é a Angel, comentou, mandou um direct pra mim, tá? Esse livro aqui aparece no React da biblioteca da Carol Moreira, cara, e me chamou muita atenção. E é o seguinte, ó, como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, tá? Que aqui ele vai contar as histórias que até a própria Carol Moreira fala, sabe? Sobre as histórias que são feitas dos filmes que foram feitos, sabe? Olha aqui, ó, vamos lá. Ó, tem fotos juntos, tá? Aqui do lado, a primeira foto, Gene Hackman observa enquanto Arthur Penn e Warren Beatty fazem o sangue jorrar em Bonnie e Clyde. As pessoas não viram Bonnie e Clyde, cara, do Warren Beatty. É excelente, cara. Bonnie e Clyde é excelente. Aqui no Brasil ele ganhou o nome sobre Uma Rajada de Balas. E aqui embaixo, aqui, essa foto aqui, ó, tem a foto do Dennis Hopper. Era violento e perigoso, relembra Brooke Hayward. Quando finalmente nos divorciamos, eu poderia ter ficado com a metade da parte dele em Sem Destino, mas eu me recusei a aceitar um níquel de Dennis, porque eu não queria que ele viesse atrás de mim com uma arma e me enchesse de tiros. Eu só aqui tem mais fotos, ó. Essa aqui é muito legal, né, cara? É do Peter Biskind. Quem mais que vocês conhecem? Nossa, é Bill Shepard, tá? Que ele vai contando aqui a história, Warren Beatty e Julie Chris. Cara, tem muita coisa legal aqui. O que mais tem aqui? Bert Schneider e Kenneth Bergen, Bob Evans, Chris Burton e Frank Habers, a família Manson da Paramount, desfrutando um raro momento de descontração. E essas histórias desses caras vão ser contadas todos aqui no livro, tá? Os anos 60 teve uma quantidade de filme absurdo e que moldou, tá? Você vem pegando ali, tipo, Brian De Palma, Scorsese, né, anos 60, 70 ali, os caras fizeram um troço muito absurdo. E eu acho bacana isso aqui, cara. E a Angel me perguntou, só tu quer? Eu disse, manda, eu quero. Porque isso aqui é uma coisa que tu não precisa ler tudo de uma vez só, tu pode ir lendo aos poucos, pode ir encaixando. Mas aqui diz, ó, o melhor livro de não ficção do ano, sem dúvida, uma irresistível viagem pela Hollywood das décadas de 60 e 70. Além de escrito de forma majestosa, é uma peça fascinante de história cultural, daqueles repletas de fofocas bem picantes. Aí é que tá. Tu saber os bastidores, às vezes, o cara não vai mudar, gosta mais de uma obra, não é isso, mas é só o fato de tu poder entrar naquilo ali. Eu vi, meu Deus, cara, como eu assisti filme antigo, uma coisa muito absurda. Eu não tô assistindo tantos filmes novos, mas os filmes antigos, cara, eu passei o rodo naquilo ali. Até porque eu acho que o cinema de hoje não tem tanta qualidade como tinha antigamente, sabe? Pelo menos em questões de interpretação, né? Alguns podem soar um pouco datados, mas eu acho que havia realmente uma entrega e uma arte sendo apresentada, né? Muita coisa que ele moldou a cultura musical, mudou a cultura, né, do cinema que a gente vê hoje. E eu acho que esses registros aqui não podem se perder. Por isso que eu achei bem interessante. E aí a Angel, como ela disse no bilhete dela, não funcionou tanto para ela, mas acho que para mim vai funcionar. Então fica a dica aí, tá? E esse livro aqui apareceu, de novo, no React da biblioteca da Carol Moreira, tá? Vamos para mais um. Livraria Sebo Cultural Pinheiros, que mandou esse aqui, tá? E o seu pacotinho de lixo, né? Eles despacham o lixo pelo correio. Caralho. Vamos lá. Tu vê certinho que é da Shopee, né? Quando vem assim. Ó, aqui mais um, ó, do Ramsés. Esse aqui, o Templo de Milhões de Anos. Qual é que é esse aqui? Esse aqui é o segundo, tá? Aqui nós temos... Vamos passar aquele texto todo e tal, e a gente vem aqui. Onde é que tá? Nesse segundo volume da série O Templo de Milhões de Anos, Ramsés é coroado faraó e terá que vencer muitos complôs para conservar o trono. Toda a sua trajetória de lutas, poder e reconhecimento encontra-se nos volumes seguintes da série. Então aqui nós temos o segundo, tá? Aí se vocês pegarem aqui, né? Quase lá, ó. Por enquanto tá montando assim na prateleira. Bacana, né? Então, aí. O que muda na frente dos livros é só realmente o símbolo aqui, né? Então aqui nós temos esse aqui, aí tem aqui e aqui, né? O escorpião, o cachorro e um escaravelho, se eu não me engano. Então aí nós temos 3, faltam 2 aqui nessas pilhas, vamos lá.
Esse aqui, cara, se eu não me engano, acho que eu peguei no Mercado Livre. Não, foi na Shopee também. Esse aqui é da Estante dos Livros 6, de São Paulo. O que nós temos aqui, será? Não faço a menor ideia, cara. Essa aqui ficou muito tempo pendurada na minha estante ali, cara. Tava aqui em cima, aqui. Os livros só ia ajeitando. Aí eu fiz o unboxing aquele da Amazon, né? E aí depois ficou esse aqui pra gente abrir. Mas eu queria espaçar um pouco eles, né? Por isso que eu soltei ele no meio de outubro, agora eu tô soltando mais no meio de novembro esse aqui. Pra justamente apresentar esse aqui. O que é isso aqui, cara? Ah, esse aqui foi um achado, cara. Esse aqui a Mari me ajudou. Esse aqui a Mari me ajudou a encontrar. Esse aqui foi o seguinte, ó. Ó. A Última Tentação de Cristo, do Nikos Kazantzakis. Ah, meu Deus do céu. Cara, não sei se vocês viram um filme, tá? Mas o filme do Scorsese é excelente, tá? E eu acredito que eles, obviamente, vou ler, né, aqui. Mas eu me lembro quando eu vi a primeira vez A Última Tentação de Cristo, é um filme longo, mas é longo, cara, meu Deus. Mas Scorsese, né? Mas ele é muito bem feito. O William Dafoe faz Jesus, né? E eu não sabia que isso aqui era livro, tá? Eu realmente achei que era um roteiro só. Mas então ele foi realmente livro, cara. Aqui, no filme, então, que provavelmente deve ser a mesma história que é contada aqui, obviamente, então com a maestria da literatura, né? Vamos pegar um texto aqui. Cara, tá muito boa a diagramação. Tá muito boa mesmo a diagramação. Jesus abre mão, né? É uma realidade imaginada, então Jesus abriria a mão da sua divindade, do seu propósito, para ter família, para seguir uma vida normal, para ser o José do rolê. Então ele, né, abriu mão do negócio para se transformar em outra coisa, para se transformar numa pessoa, né, com família. Ele casa com Maria Madalena. Isso é contado no filme, tá? Eu acredito que aqui seja a mesma coisa, só que daí então, né, imaginando. Mas eu já olhei isso aí, cara, há muito tempo. Esse filme foi proibido em 70 países. É uma comoção do cacete. E aí a história vai se desenrolando, né, dentro daquele contexto ali, mostrando essa realidade alternativa, que no final tem um plot twist. Não vou falar, obviamente, até porque eu não sei se o final do livro é o mesmo do final do filme. Mas eu achei muito bem feito o filme, tá? É um filme que eu gosto muito, tá? E eu devo ter olhado umas 2, 3 vezes, eu acho só. Só, né? Mas realmente ele é muito longo. Apesar do William Dafoe ser um excelente ator, tem algumas falhas ali, sabe? Tu vê que, mas eu acho que é muito mais por questão de orçamento do que necessariamente a situação. O William Dafoe consegue segurar o filme e tal. Mas tem um exagero de narrativa em alguns momentos. Eu acho que é um clássico, tá? Eu tô dizendo porque eu já li 2, 3 vezes, por isso. Mas se você nunca viu A Última Tentação de Cristo e tem interesse em conhecer a história, vão atrás, cara. Vale a pena. É excelente. E ele é um tom questionador, sabe? O Nikos, esse, criou essa história, então, pensando nesse tom, porque eu comecei a fazer umas pesquisas sobre, e aí, então, né? Mas eu vou fazer uma resenha sobre isso aqui, tá? Bom, o próximo aqui é Sebo Amigos de São Jorge, tá? Esse aqui veio bem embaladinho, cara. Olha aqui que bacana isso aqui, cara. Eu gosto de comprar na Shopee alguns desses volumes justamente por causa disso, cara. Porque o pessoal tem um capricho, cara. O pessoal do Sebo faz isso aqui com um amor, cara, que é impressionante. Ó, aqui eu provavelmente... Ó, esse aqui eu tenho 2, ó. O que eu tenho aqui, cara? Ah, mas aqui tem coisa errada, cara. É um brinde pra você, obrigado pela sua compra. Cara, ele mandou um brinde junto, cara. Olha aí que caralho. Porra, vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. Esse aqui, então, é o Filho da Luz, que é o primeiro volume, né, da pentalogia do Ramsés, que ele diz o seguinte: nesse primeiro volume da série, Ramsés é um jovem adolescente que anseia secretamente substituir o pai no trono do Egito. Toda sua trajetória de lutas, poder e reconhecimento encontra-se nos volumes. Então a gente tem aqui o início, então, que já começa... Pô, mas aqui é foda também, né? Vou ter que tirar isso aqui depois. Mas aí a gente tem esse aqui, então, que é o Filho da Luz, que é o primeiro. Aí depois eu vou conseguir tirar... Cara, eu não vou conseguir guardar isso aqui com isso aqui, mas só um pouquinho. Ah, agora sim, ó. Tá aí, ó. Não, eu tento... Isso aqui é uma coisa que me irrita. Ai, tem TDAH. Enfim. Filho da Luz tá aqui o primeiro, tá? O segundo é o Templo de Milhões de Anos, que vai para a adolescência do Ramsés, então, a Batalha de Kadesh e a Dama de Abu Simbel, esse aqui, né? E o brinde que os caras mandaram junto do Sebo, não é o desapé que eu quero. Pô, cara, botei aqui embaixo, mas eu sou boca aberta.
Como é que é o nome do cara, meu? Caceta, cara. Tá aqui, ó. Pô, já misturei as coisas tudo, cara, mas eu sou tonto. É o Sebo Amigos de São Jorge. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima. Tem um outro aqui que eu já botei aqui embaixo como lixo também. Mas eu sou boca aberta, cara. Aqui. Vou ter que repassar isso aqui tudo. Mas enfim, vamos lá. Um brinde para você, obrigado pela sua compra. Esse aqui é Ideias em Destaque, Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. O que quis dizer com isso aqui, cara? De 30 de maio de 2011. O que é? Ó. Depois eu boto aqui embaixo o que é isso aqui, tá? Eu não faço a menor ideia do que é o brinde do cara. Conta a história do Correio, cara, será? Vamos ver aqui. Agora fiquei curioso. É isso aí, ó. Nesse ano que finda as comemorações dos 80 anos de criação do Correio Aéreo Militar. E nos anos 70 da aeronáutica, com a Força Armada Singular, tomaram a atenção da comunidade aeronáutica e, em especial, a Força Aérea Brasileira, que tem uma existência simbólica com o CAN. Esse tema não poderia deixar de ser comentado e reapresentado com especial deferência aos pilotos do CAN. Cara, conta isso, né? Ele fala exatamente sobre isso. Muito obrigado, então, meu querido. Valeu aí, vou guardar o brinde. Vamos para a próxima. Aqui nós temos o Sebo Livraria Econômica. Olha que é esse aqui agora, cara. Aqui, ó. Lembrando do que eu falei do Parque Gork, tá? E que ele faz parte daquele contexto, eu fui atrás e consegui o Praça Vermelha, tá? Tem um no meio que falta, que eu vou deixar um nome aqui que eu não lembro o nome, tá? Mas esse aqui é o terceiro, tá? Estrela Polar, tá aqui, ó. Aqui em cima, não precisa me deixar o nome. Vou dizer o seguinte, ó. Arcade Renko, o inesquecível detetive de Parque Gork e Estrela Polar, está de volta para mais uma eletrizante aventura. Um romance de ação, suspense e assassinato que transcorre em pleno centro de uma Rússia pós-comunista, dominada pelas máfias que controlam a economia. De volta a Moscou, após anos de exílio, o ex-chefe de departamento de homicídios da promotoria Arcade Renko presencia um assassinato de um banqueiro no submundo moscovita e inicia uma investigação que o levará não só às pessoas mais poderosas da capital russa, mas também ao grande amor de sua vida. Nossa senhora, agora vamos ter amor. Aí nós temos esse aqui então, que é a edição da Record, né? Eu tenho uma edição muito parecida com essa aqui do Follett ali em cima, tá? Então aqui nós temos o terceiro volume do Parque Gork, tá? O segundo então é o Estrela Polar. Eu acho que o Estrela Polar eu não tenho aqui ainda. Mas vamos lá. Aos amigos do Sebo. Olha aí se eu não larguei o troço ali embaixo de novo, cara. Mas que doença. Estação dos Livros, é isso? Cara, depois eu vou ver o nome, tá? Me desculpa aí, cara. Mas eu já falei o nome de vocês. Ó, esse aqui é das Leituras e Devaneios Sebo e Livraria. Vamos ver o que nós temos aqui, tá? Aqui, então, fechadinho. Vocês podem ver aqui que eu não mexi na nota. Então a gente vai cortando aqui. Cara, não me decepciona. E aí a gente finaliza, então, a pentalogia com o último volume da série, ó, que é esse aqui, ó, Sob a Acácia do Ocidente. Então agora nós temos os 5 volumes do Christian Jacques. Tá aí, ó. Para quem duvidava, para quem achava que não, para quem, né, era esses detratores que a gente encontra na internet, ainda ficam falando coisas que não devem aí, né? Tá aí, ó. Sob a Acácia do Ocidente, ele diz o seguinte, ó. Nesse quinto e último volume da série, Ramsés terá que ceder aos caprichos do povo hitita para honrar o seu tratado de paz. Ameaçado por inimigos ocultos em seus derradeiros anos de reinado, Ramsés não conseguirá ser vitorioso da batalha contra seu maior adversário, o tempo que lhe roubou irremediavelmente o amor de sua vida e seus amigos de sempre. E aí eles botam... Que ódio que eu tenho. Essa é a única coisa que me incomoda. Tá aí, ó. Aí o cara tem que tirar o negócio aqui, ó, porque senão o cara fica doido, cara. E isso é o tipo de coisa que me incomoda. Mas tudo bem, cara. Enfim, foda-se. Depois eu lembro. Tá aí, ó. Os 5 volumes. Ó. Do Christian Jacques. Vai ficar bonito isso aqui, cara. Vai ficar bonito isso aqui. E era uma literatura, um tipo de literatura que eu não tinha, né? Nós vamos pegar mais uma caixa. Tá chegando no fim já, minha gente. Esse aqui é do Sebo do Messias. Esse aqui eu sei que tem dentro. Pelo tamanho eu sei que tem dentro. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Olha aí, ó. Vamos abrir aqui. Ó. Aqui é o seguinte, ó. Vocês sabem que eu tenho lido James Michener, certo?
E eu estou lendo, nesse momento, enquanto eu estou gravando o livro, esse vídeo, eu li, estou lendo o Saga do Colorado, tá? Eu estou na página 100 dele. Eu levei ele, a gente saiu de viagem, eu levei ele junto. A diagramação dele é muito pequena, mas é muito pequena. Então, tem que ler ele realmente, né? Tem que estar preparado para isso, certo? Porque ele escreve essas sagas. Então, assim, a Saga do Colorado, as primeiras 40 páginas, ele começa num determinado período, onde ele apresenta um professor que vai escrever uma teoria, que é o Vernon, e depois ele passa a contar a história dos primórdios da fundação da Terra. É isso aí mesmo, cara. Para poder contar a Saga do Colorado, ele começa com a fundação das placas tectônicas e do como elas fundaram, né, ou como surgiu os Apalaches, como surgiu todo aquele movimento. Cara, é muito boa a escrita, porque ela vai te levando, então ele puxa uma linha narrativa de uma situação específica. Vou dar um exemplo para vocês. Até os dinossauros aparecem ali. Né? Por quê? Porque os dinossauros estão naquelas placas tectônicas. Como ele mostra, né, ele deixa em cima que as placas tectônicas todas estavam juntas e não havia ainda essa divisão dos continentes como a gente conhece hoje, tá? Os animais migravam de um lado para o outro. Eles iam migrando de acordo com o clima, eles iam migrando de acordo com a comida, eles iam migrando de... E essa situação que ele vai mostrando é muito interessante. Só que é um texto longo, ele está num tom bem professoral agora, por quê? Porque ele vai montar todo esse contexto, já deixou claro isso, vai montar todo esse contexto para depois chegar e realmente começar a saga dos personagens, que daí a gente volta para os tempos de hoje para explicar o que está acontecendo agora com a sociedade. Então agora, nesse momento, eu entrei no capítulo 3, página 100, onde ele vai falar sobre os habitantes. Mas ele começa contando o surgimento dos cavalos. É isso aí, cara, é uma escrita diferente. É bom? É ótimo. A escrita dele é muito leve, muito leve. Ela vai te trazendo certas situações, mas tem que estar preparado para isso. Então, além desse Saga do Colorado, que eu vou deixar a capa aqui, eu tenho o Alaska, que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, né, que é os vídeos de livros raros, que eu também vou deixar as duas capas que eu tenho aqui da edição aqui. E aí eu peguei mais 3. Um deles está com o Andrew, que ele pegou para mim num sebo, tá? Eu não peguei ele ainda, a gente não se encontrou ainda. E aqui eu tenho os Rebeldes e o Fonte de Israel. Tá? Os Rebeldes é esse aqui. Ó, tá? Ele vai muito de encontro com a situação do... Ó, ele tem essa capa aqui, ó, mas né? Sebo, né? O livro veio assim, tá? E a diagramação dele... Rapaz do céu, cara, eu tenho que me fuder, meu. 700 páginas tem aqui, 713 páginas, tá? E também, e esse aqui, Os Rebeldes, eu paguei R$16 no sebo do Messias, tá? Aí aqui eu tenho um outro, que é A Fonte de Israel, que é esse aqui, tá? Esse aqui tá um pouco mais judiado, tá? Realmente. Mas nada que vai me impedir a leitura, ó. A diagramação dele é um pouquinho maior, mas ele tem 1 milhão de páginas também, né? Ó, tem 990 páginas. Sobre o que fala A Fonte de Israel. Ele diz o seguinte, ó. A história de Israel, dos judeus e do judaísmo, desde os tempos pré-históricos até os dias atuais. É um tema amplo e fascinante que somente o autor como James Michener, um dos mestres da literatura moderna, poderia abordar num romance espetacular e profundo, que explica como e por que os judeus se mantiveram unidos e conservaram a sua religião através dos séculos de perseguição e diáspora. Partindo da exploração arqueológica de um monte artificial formado por restos acumulados de antigas povoações. Viu o que eu estou dizendo para vocês? Ele puxa lá de trás. Então ele não faz só um estudo do tema que ele está querendo fazer, ele puxa desde o início. Tem um fato muito específico que tem dentro do Saga do Colorado, que ele fala sobre a questão da criação da democracia americana. Isso ele deixa esse ponto, tá? De por que eles pegaram, por que ele pegou um tempo específico de formação da Terra. E aí ele cita o exemplo da democracia americana. Cravou-se que a partir de Lincoln era a cada 4 anos, mas ali tem uma série de presidentes, 2 deles têm um mandato menor. Se todos os registros históricos se perderem naquele meio do caminho e uma pessoa não souber que aqueles 2 específicos ali tiveram um mandato menor, crava-se então que a democracia americana começou muito antes do que ela realmente começou. Entendeu? Então ele deixa isso muito claro dentro do que ele está contando e por isso que ele se esmiuça tanto, para que por mais que seja uma ficção, ele consiga colocar o contexto em si daquela história sendo contada na maneira mais correta possível, entende? Que é mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Continuando. Monte artificial formado por restos acumulados de antigas povoações, chamado Macor,
nome que significa a fonte, ele nos conduz aos habitantes da pré-história da Israel, que descobriu a agricultura, aos cananeus que se instalaram no local e ao seu primeiro contato com os hebreus, que chegaram no deserto com o seu Deus único, superior a todos os demais, irado e impiedoso na proteção do seu povo eleito. E daí pra frente eu não vou falar mais, certo? Então assim, apesar de estar um pouco sujo aqui e tal, cara, mas eu não me importo muito com isso, para ser bem franco, eu só queria completar isso aqui, tá? Estou achando a escrita do James Michener muito interessante mesmo. Acho que dá pra desenvolver ideias muito legais, sabe? Contextos de história muito interessantes, porque tu vai te ambientando. Essa ambientação dele leva tempo. Por exemplo, nessa da Saga do Colorado, ele está contando a história da vida pré-histórica dentro dos Estados Unidos. Gente, é do dinossauro, cara. Então, o que ele faz? Para que tu possa te ambientar e não ser tão professoral, ele fantasia uma certa situação específica, como ele citou ali, um crocodilo que estava saindo da água, que tentou pegar um dos dinossauros, mas ele não conseguiu, mas aí tinha um mamífero pequeno assistindo, então, que é aquela conversão entre os mamíferos e os répteis, né, aquela situação onde vai se afastando. A gente fala muito da situação dos dinossauros e tal, ele tem 4 teorias específicas além do meteoro, então do famoso meteoro, que deixa claro que pode ter sido outras coisas. Por quê? Porque a ciência avançou em outras situações e colocou outros pontos de vista. Pode ter sido os carnívoros que comeram todos os que eram herbívoros, e aí nessa situação de comer todos ficou sem condição de ter mais comida, que eles começaram a se comer, não sei o quê. Então ele vai criando essas outras situações dentro do livro em si, e por isso que é muito interessante, muito interessante. Mas, de novo, talvez o que me atrapalhe um pouco nesse momento, pelo menos no começo até se ambientar, é realmente diagramação. Ele é muito apertadinho. Se fosse numa situação normal, eu estaria já lido 300 páginas dele, 200 páginas dele. Mas aí, como é tão miudinho, acaba ficando desse jeito, tá? Divaguei aqui, tá? Mas enfim, vocês entenderam o negócio, cara. Se vocês tiverem oportunidade, tá? Vão sem medo, tá? O cara escreve bem pra caramba. Não terminei de ler o livro ainda, não sei até onde ele vai. Vamos lá, eu tô em 8% do livro. 8%, já deu 100 páginas. Então, assim, vai longe, né? Mas a gente segue lendo. Esse aqui foi o presente do Diego, se eu não me engano. Isso aí, o Diego Rafael de Farias, do Biblioteca Bruta. Esse aqui eu sei que ele mandou pra mim, tá? Olha aqui, ó. Ah, cara, ele veio bonitinho. Ai, Dieguinho, tu não mandou carta, Diego? Ai, que merda. Cara, esse aqui é o seguinte, ó. Esse livro aqui eu comentei com ele, ele mandou a foto pra mim, eu disse, cara, isso aqui me lembra meu velho, né, cara? Porque eu assisti isso aqui 600 vezes aqui, né, cara? E ele mandou pra mim Os Canhões de Navarone, do Alistair MacLean. Se vocês não viram os filmes ainda, cara, isso aqui é um clássico, mas um clássico muito absurdo, tá? E a edição tá impecável. Ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de homens do exército aliado arrisca-se na escalada dos íngremes penhascos de Navarone, a fim de destruir 2 imensos canhões ali construídos pelos alemães e que guardam o canal pelo qual tem necessariamente que passar uma frota aliada presa na ilha de Queros, no mar Egeu. Auxiliado por 2 mulheres da resistência, prosseguem a operação de sabotagem, mas inexplicavelmente os alemães parecem conhecer todos os seus passos, o que levanta suspeita de traição de um dos membros do pequeno grupo. Cara, se você não conhece isso aqui, cara, você não sabe o que tá perdendo. Um dos melhores livros de guerra, um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti, tá? É impressionante o quão bom é isso aqui. Então, Diegão, valeu, meu brother. Muito obrigado, hein, cara. Muito obrigado mesmo. Temos mais 2 pacotes aqui, tá? Vamos começar a pegar esse aqui primeiro, que ele veio da Monteiro Coberta Livraria. A gente vai cortar aqui em cima. O cara botou aqui uma... O que tem aqui, cara? Não sei o que é. Ah, cara, esse aqui eu comprei pela Amazon. Caralho, eu achei que era da Shopee, cara. Eu comprei da Amazon. Já botei lá embaixo de novo. Nossa, boca aberta. Olha aí, ó. Eu achei... E esse aqui... tu vê só. Essa aqui é uma edição muito bonita. Que eu comprei, o Shakespeare comprou. Tem uma galera que comprou. Acho que o Shakespeare até já leu. Se eu não me engano, já leu. Vem com marca-página junto, tá? E nós estamos falando de um dos livros mais vendidos da história. As Minas do Rei Salomão. Aí, ó. Tá? Do Henry Rider Haggard. Tá? Em posse de um antigo mapa indicando o caminho para as míticas Minas do Rei Salomão, o aventureiro inglês Alan Quatermain, esse nome é foda, cara, é procurado por Sir Henry Curtis e pelo Capitão Good
para liderar uma expedição de busca do irmão de Sir Henry, que desapareceu procurando as minas. A eles juntam-se um Bopa, um misterioso Zulu, que aparenta saber mais do que diz. Juntos, o grupo parte para o coração da África, ainda inexplorada por europeus. Em seu caminho, encontram feras selvagens no deserto escaldante, uma civilização oculta, liderada com mão de ferro por um tirano usurpador e uma feiticeira ancestral que guarda os segredos das ruínas da mina de diamantes. Que bonita diagramação, cara, olha só. Que bonitinho, isso nova, cara, 0 bala, acho que foi de R$29 isso aqui. É muito bacana. Cara do céu. Ô, Shakespeare, diz aí nos comentários, cara, eu tenho quase certeza que tu leu, né? Comentou no grupo de WhatsApp. Comenta aí o que tu achou, né? Acho que ele tava lendo, ele terminou de ler O Poder do Chefão, se eu não me engano, e ele passou pra esse aqui. Me diz aí, cara, como é que tá a leitura desse aí, tá? Então aqui nós temos As Minas do Rei Salomão, um clássico da literatura. E aqui nós temos o último pacote, esse aqui foi comprado pelo Mercado Livre, tá? Quem é que mandou isso aqui, cara? Sônia. Isso aqui foi uma pessoa física que mandou, né? Não foi um negócio que mandou, tá? Mas eu achei muito bacana, porque o Mercado Livre também tá investindo nessa situação de sebos aqui, né? E eu achei bem legal, cara. Ele vem empacotado pra um cacete, né, cara? Até deixa eu fazer um parênteses, cara. Aqueles livros que eu mostrei pra vocês, tá? O Alamute, o Alaska, e o Amilcar e o Aníbal, que estão naquele outro vídeo, eles fazem parte dessas compras aqui também, tá? Só que eu acabei abrindo algumas edições para poder montar aquele vídeo lá e levar um conteúdo bacana para vocês também, né? Então aqui a gente tem, olha só que legal, cadê minha nota junto? Deixa eu até ver quanto que eu paguei, tá? O que é isso aqui? E quanto que eu paguei, tá? Paguei R$30 esse aqui, tá? R$30. Vamos ver o estado do livro, cara. Também é do autor que nós estávamos falando, que a gente falou bastante, cara, tá novo o livro, cara, tá novo. Só pela base da capa aqui, né? Vamos ver. Capa dura. Olha isso aqui, cara. Cara, o livro tá novo, velho. Ó. A Baía de Chesapeake, que é também do James Michener, tá? Olha aqui, ó. Naveguei pela Baía de Chesapeake pela primeira vez em 1927. Desde então tenho passado por lá frequentemente. Já nos primeiros dias na Baía pensei em escrever a seu respeito, mas sempre adiei o início, até o momento em que pudesse morar em suas praias por um período prolongado. Essa oportunidade surgiu em 1975, quando vivi por 2 anos perto de uma aldeia de pescadores, pequena mas histórica. Durante esse tempo conheci e trabalhei com muitas pessoas doutas cujas ideias inspiraram esse livro. Eu gostaria de manifestar meus agradecimentos tanto aos que tanto merecem. A Baía de Chesapeake. Ele começa, tá? Então ele vai contar a história dessa Baía de Chesapeake. Esse livro é um romance e querer interpretá-lo como qualquer outra coisa seria um erro. As personagens são imaginárias, os principais cidadezinhas de Patamouk são completamente imaginários, que foram até situados numa terra que nem mesmo existe. O refúgio fica num arroio que também não existe. Na região central do sul da África não existe nenhum rio Xanga, nem qualquer povo com esse nome. Os detalhes do rio Choptank, no entanto, são corretos na medida do possível, não havendo nesse caso qualquer invenção. O primeiro povoado inglês de Choptank surgiu um pouco mais tarde do que foi indicado no livro, mas se localizou num ponto apenas 37 km ao norte. E ele começa em 1583. Aí a partir daqui ele vem desenvolvendo. É isso que eu digo do Michener, tá? Então aqui nós temos, ele vai contar essa história, então, né, que provavelmente vai girar em torno dos 1583, então, né? Aí aqui ele vai girar em torno da conquista da Bahia, né, das migrações de escravos, até os tempos modernos, então, tá? É capa dura, tá? Muito legal. E a diagramação, padrão aquele, né? Padrão, vou te deixar cego. Esse aqui eu consigo ler só com lupa de leitura mesmo, que é um grau maior que o óculos que eu normalmente uso, tá? Então, vamos repassar aqui o que a gente tem, porque nós finalizamos aqui o nosso negócio, tá? Então eu vou passar daqui para cá e eu já vou botar em ordem de autor. Então, começando então, James Michener, A Baía de Chesapeake, Os Rebeldes, tá? E a Fonte de Israel, tá? Então aqui nós temos os 3 livros do James Michener, que daí eu tenho ainda mais o Alaska, o livro 1 e 2, e a Saga do Colorado, que esse eu estou lendo, está lá dentro, certo? Então aí eu finalizo por aqui a minha... Ah, tá vindo para mim o Caravana também, cara. Caravana tá em algum lugar, tá vindo por aí. E aí eu tenho mais o Havaí com o Andrew e o Caravana, é isso aí. Aí eu, né, vou ler esses, a princípio vou ler esses livros do James Michener, certo?
Aí aqui vamos tirar esses 5 aqui da minha frente já também, que é do Christian Jarque, a pentalogia, então, né? Os 5 livros do volume da história do Ramsés, que seriam, então, Filhos da Luz, O Templo de Milhões de Anos, A Batalha de Kadesh, A Dama de Abu Simbel e Sob a Caça do Ocidente, tá? Esse aqui seria, então, os 5 volumes que contam a história do nosso amigo Ramsés. Deixa eu botar em tonto. Aí, ó. Ok? Feito. Então aqui nós temos mais 5. Aqui eu tenho, então, Praça Vermelha. Deixa eu pegar o outro que eu tenho aqui, que a Mariana me mandou. Que é esses dois aqui, ó. Os dois são do Martin Cruz Smith. É da mesma editora, mas olha a diferença das edições, né, cara? Que coisa de louco, né? Mas tá aí. Esse, eu tenho quase certeza, e aí eu já vou ter botado isso aqui na edição pra vocês, isso aqui faz parte tudo de uma situação só porque o personagem é o mesmo, tá? Mas Park Gork vai entrar nas minhas leituras do ano que vem. Vamos lá. Battle Royale, tá? Que foi comentado, tem um bilhete muito querido do pessoal do Sebo lá, muito obrigado, inclusive, tá? E aqui nós temos, então, uma história, o que diz aqui, tá? É um pulp riff, Battle Royale é um pulp riff insanamente divertido. Ou talvez só insana. 42 estudantes japoneses que acreditam estar partindo para uma excursão de escola são largados em uma ilha, equipados com armas e metralhadoras e garfos de cozinha, e forçados a lutar entre si até que apenas um sobreviva. Quem disse isso foi Stephen King na Entertainment Weekly. Justamente por isso que eu quero ler, cara. Vamos lá, né? Vamos jogar Fortnite ali. Submissão do Michel, puta merda, esse nome ali, que eu não faço a menor ideia de como é que se diz, tá? Que vai entrar, quero ver se eu coloco para ler logo, ok? Aqui nós temos o primeiro volume da trilogia Os Sanguíneos, então, que estava faltando, o Evangelho de Sangue, cá está também, certo? O Iluminado, que foi presente do meu amigo Igor, lá do grupo do Telegram. Igor, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Está recebido. Estarei aqui colocando junto com a minha coleção do King. As Minas do Rei Salomão, ok? Clássico da literatura, que eu comprei pela Amazon e acabou vindo de outra forma, mas enfim, está aqui, novo. Aqui eu tenho Os Canhões de Navarone, tá? Se vocês não viram o filme disso aqui ainda, pelo amor de Deus, resolvam isso rapidamente, ok? Tá aí Os Canhões de Navarone, que eu pretendo ler isso aqui, eu já vi aquele filme umas 60 vezes com meu pai. Aqui eu tenho A Última Tentação de Cristo, clássico, do escritor Nikos Kazantzakis, certo? Agora saiu Kazantzakis. Aí, ó. Se não é isso, vai ser. A Última Tentação de Cristo. Aqui eu tenho do Ildefonso Falcones, A Mão de Fátima, certo? Que é uma ficção histórica espanhola, publicada pela Roku também. Gostei muito dessa capa aqui, ok? O terceiro volume da trilogia do Carbono Alterado, tá? Que a Netflix cagou na série, mas aqui nós temos os 3 livros para ler. A Marta tá lendo, acho que a Marta leu o primeiro já. Elogiou pra caramba o primeiro, disse que é excelente. Então aqui nós temos os outros, certo? Aqui o terceiro, aqui esse aqui que foi dica do Diegão, Mo Rider, Tóquio, né? Que me pareceu muito interessante, não sei se eu mostrei a diagramação, vou mostrar de novo, não lembro, mas tá aí, tá? Se vocês não perceberam, tá? Aqui no fundo dessa capa, vocês vai dar para perceber, tá? Mas aqui é uma foto dessa que mostra justamente esse massacre. Ó, ali, ó, tá vendo? Que tá um cara ali, ó, com um fuzil aqui apontando pro chão, como se ela estivesse vendo, a pessoa estivesse vendo isso no vidro, né? De uma Tóquio dos tempos de hoje. Achei muito legal isso aqui. Tá? É mais um thriller, certo? Aí aqui nós temos Michael Crichton, Caso de Necessidade, tá? Keys of Need, que estava faltando na minha coleção e aí agora está aqui, ok? Grande, já vai ali para a coleção aqui do nosso amigo, que está aqui. Já vamos botar ele aqui, certo? O outro presente da Mari foi esse aqui, Eu, Cláudio Imperador, que conta a história do Imperador Cláudio, ok? A gente até já mostrei aqui para vocês, que também é essa edição do Círculo do Livro, capa muito bonita isso aqui, muito bacana essa capa. Aqui nós temos A Paixão do Dr. Christian, que eu deixei para vocês a sinopse lá quando eu apresentei o livro, tá? Que é da escritora Colleen McGollow, que é a mesma que escreveu Pássaros Feridos, então aqui nós temos também. E por último, mas não menos importante, o presente da minha amiga Angélica, que é esse aqui. Como a geração de sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. Estou muito interessado em ler alguns pedaços disso aqui, porque vai contar a história do Spielberg, vai contar a história de um monte de gente. Deixa eu abrir uma página aleatória aqui, ó. Vamos ver aqui. Woodstock, lançado em 1970, tornou-se um sucesso tão grande para a nova administração da Warner que Fred Weintraub tentou repetir a jogada dando $1 milhão e tantos a um bando de roqueiros hips
para que atravessassem o país uma caravana de ônibus, dando concertos gratuitos, curtindo de um modo geral, enquanto a equipe filmava tudo. O primeiro montador tinha feito um monte de cagadas, e o White convocou o Scorsese, que havia conhecido quando o jovem recém-formado na Escola de Cinema de Nova York estava montando o Woodstock para remontá-lo. Quando Scorsese chegou em janeiro de 1971, foi vitimado por um intenso choque cultural. Entre aspas, foi muito difícil para mim me adaptar a Los Angeles, ele recorda. Mesmo morando sozinho, eu basicamente fui um garoto muito protegido. Comida, não tinha ideia. Dirigir, nem pensar. As freeways enchiam-me de pavor. Ele dirigiu apenas pelas ruas locais com seu Corvette branco 1960, sua asma piorou. Vivia entrando e saindo do hospital, não podia entrar numa sala onde houvesse fumantes, mantinha um tanque de oxigênio ao lado da cama. Eu nunca consegui dormir direito à noite, de tanto que eu acordava tossindo, ele recorda. Eu tinha pilhas de lenços de papel em volta da cama da cama de manhã. Quando eu conseguia me recuperar de um ataque de asma no meio da noite, tomava meu remédio contra a asma e caía num sono realmente profundo e tranquilo. Estava na hora de acordar. Então eu estava sempre mal-humorado, nunca estava lá de corpo e alma. E eu sempre estava atrasado, não importa onde eu quisesse ir. Scorsese passou a se automedicar com o inalador e engordou muito por conta de todo o junk food que estava comendo e a cortisona que estava tomando. Don Simpson, que se tornou um produtor gigante, ele e o Jerry Bruckheimer, o Don Simpson morreu depois de overdose. Viu? Eu conheço um pouco da história. Que conheceu no lote da Warner. O que você estava tomando era basicamente bolinha, Marty vivia dizendo. Ei, quer dar um tapa nisso? E com um tapa você saía voando. Finalmente compreendi porque ele era sempre tão imperativo. Era porque estava com aquele inalador no nariz dia e noite, e por isso que eu ficava sem dormir, dias a fio falando sobre cinema e música. Mais sobre música até do que cinema. Aí, ó. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito bacana. E daí, essas histórias que vão sendo contadas, como quem conhece um pouco dos bastidores vai sabendo. Certo, minha gente? Mais um unboxing. Eu acredito que esse aqui vai ser o último do ano, tá? Não pretendo fazer outro. Agora, se mandarem alguma coisa pra mim, então, não sei que seja uma coisa muito extraordinária. Ou que o pessoal me avisa, preciso que tu abra isso aqui, ok? Aí eu vou abrir. Eu também ganhei alguns presentes da Marta já durante o ano, ela mandou alguns livros pra mim também, que eu acabei não apresentando, vou apresentar no futuro, faço uma lista aqui e apresento tudo pra vocês, tá? Mas o mais importante é o seguinte, preste atenção nessas obras, tá? Tem muita coisa diferente aqui, tem muita coisa interessante e coisas que você encontra baratíssimo, 15, 20, 16 reais, vocês viram os preços. Um outro talvez um pouco mais caro. E alguns tem alguns que estão a caminho, que eu comprei agora nas últimas semanas, eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 19 de outubro, e eu até queria ter apresentado mais algumas outras coisas, mas acabaram ficando para trás. Então assim, preste atenção nessas obras, tá? Eu vou trazer resenhas de alguns deles, vou mostrar quando eu estiver lendo e tal. Já estou programando as minhas leituras do ano que vem, a curadoria já saiu, vocês já sabem quais são os livros da curadoria. O vídeo, se vocês não viram ainda da curadoria, vai estar aqui embaixo, para vocês pegarem e verem os livros que vão ser as leituras oficiais, as leituras coletivas oficiais do canal, certo? Em grandes volumes ali, tem coisa muito boa. Mas além daqueles ali, vai ter os outros livros que eu vou ler no meio do caminho, né? Então, vou colocar livros mais curtos, com histórias mais rápidas, e eu devo para ver que volume de livros que eu vou alcançar, porque os grandes calhamaços vão estar sendo lidos em conjunto, a não ser um outro ali como respiro, mas depois eu vou colocar uns outros livros no meio. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado das obras, digam aqui embaixo o que vocês conhecem, o que vocês leram, se vocês recomendam algum deles para começar, tudo aqui embaixo, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo.